Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Rubem Júnior e nesse vídeo nós vamos rodar a nossa aplicação criada no vídeo anterior em um container Docker. Claro que antes, roda a vinheta. Bom pessoal, você que caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, esse vídeo faz parte de uma coleção de vídeos, uma playlist, no qual nós estamos implementando com JAX-RS, beleza? Nós já fizemos uma live explicando a parte conceitual, fizemos agora um vídeo explicando como criar um CRUD utilizando o JAX-RS, e agora nós vamos pegar essa mesma aplicação e vamos rodar ela em um container Docker. Porém, para facilitar e para seguir a tradição aqui do canal, este vídeo vai ser dividido em duas partes, onde a primeira parte nós vamos explicar todo o processo que envolve uma aplicação quando ela entra em um pipeline DevOps, ok? Desde o momento que o desenvolvedor está desenvolvendo e entrega o seu código, até que ela possa chegar lá nos ambientes de desenvolvimento, homologação e produção, ok? Ou seja, nós vamos passar por todos os fluxos e na sequência, tá? No próximo vídeo, nós vamos de fato buildar a nossa aplicação e vamos fazer ela rodar. Claro que antes, pessoal, eu não posso deixar de pedir a você, caso você seja novo aqui no canal, de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. É o famoso 3Cs. Isso ajuda e ajuda muito o canal diante da plataforma para que ela possa entender a nossa relevância e, claro, da mesma forma que esse vídeo chegou até você, ele possa chegar até outras pessoas. Bom, por que eu decidi fazer esse vídeo em duas partes? Primeiro, é comum aqui no canal nós explicarmos da parte teórica, dar todo o conceito, dar toda a parte conceitual para que você possa entender, né, de forma melhor, de uma forma mais aprimorada e aprofundada o que nós estamos fazendo, ok? Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte: eu vou compartilhar com você a minha tela. Eu criei um diagrama, ok? No qual esse diagrama vai ser possível você ver etapa por etapa, passo a passo, do momento que você comita o seu código, o que acontece ali por trás, na esteira, no DevOps. E claro, pessoal, lembrando, os nossos vídeos, ele tem o intuito de ensinar. O nosso vídeo tem o intuito de mostrar para as pessoas que estão começando no mundo da programação, no mundo da TI, como é que a coisa funciona e como que deve ser feito da forma correta, ok? Então, assim, caso você já saiba como funciona uma esteira DevOps, caso você já saiba todo o processo por trás, peço desculpa a você e, claro, vá para o próximo vídeo. Porém, se você quer reforçar o seu conhecimento ou você não conhece DevOps, não sabe exatamente como funciona, muita gente entrega ali o seu código, mas não sabe exatamente o que está acontecendo ali por trás, o que está fazendo, o que está acontecendo. Beleza? Então, esse vídeo é exatamente para explicar esse processo. E, claro, na sequência, nós vamos buildar, nós vamos dar os comandos de build do nosso código, gerar o container e fazer ele rodar ali em um container Docker, ok? Bom, então vamos lá. Como eu falei, eu vou compartilhar com você a minha tela, deixa eu preparar aqui, beleza? Então, primeira coisa, eu criei esse diagrama de forma a facilitar o nosso entendimento, ok? Eu vou dar um zoom aqui maior. Eu acho que tá dando para ver direitinho. Deixa eu acompanhar ali. Beleza. Bom, pessoal, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente, é no momento que eu estou ali desenvolvendo o meu código, eu estou buildando, eu estou executando, testando, acessando, eu estou aqui no chamado ciclo de desenvolvimento. Ou seja, eu primeiro dou um git clone para buscar o meu código, tá? Eu vou ali buildar, aliás, buscar o meu código não. Eu vou buscar em uma branch, tá? O meu código, de forma que eu vou desenvolvendo, ao mesmo tempo que eu vou implementando, eu vou dando um commit, subindo o meu código na branch de desenvolvimento, beleza? Isso aqui é chamado, esse ciclo de desenvolvimento na sua máquina. Bom, a partir daí, o que acontece? Você faz o commit e você agora está pronto para entregar o seu código. Ou seja, você agora vai
fazer o famoso pull request, beleza? Para que você possa entregar nos ambientes de desenvolvimento, homologação e futuramente o ambiente de produção, aquele seu código, aquela sua funcionalidade. Então, ó, seguindo aqui o fluxograma, nós temos aqui, ó, está pronto? Sim. Se estiver pronto, ele vai fazer, então, você vai fazer o famoso pull request. E aqui começamos, então, a primeira interação, o primeiro questionamento. Esse pull request, ele necessita de aprovação, tá? Deixa eu voltar grandão aqui, ó. O que seria um pull request necessidade de aprovação? Você, desenvolvedor, entrega o seu código e alguém, seja ele do cliente, seja ele mais especializado, seja ele o tech lead, tá? Vai inspecionar aquele código para verificar, ali bater um olho, para verificar se o seu código está ok, se está condizente, se o que você está entregando faz sentido, não faz sentido, beleza? Porém, olha só, tem cenários, e aqui é o primeiro ponto de atenção, que as pessoas não fazem essa aprovação, ok? Olha só, isso não é legal. O correto é que você sempre tenha ali um tech lead, tá? Você sempre tem ali uma pessoa que vai inspecionar aquele código. Bom, se eu tenho um cenário aqui que não é necessário essa aprovação, então o que vai acontecer aqui, ó? Vai então iniciar o pull request. Caso seja necessário uma aprovação, tá? Então eu vou pegar aqui a segunda sequência, vem a segunda pergunta. O tech lead, o gestor, ou o tech lead do lado do cliente, ele aprovou aquele pull request? Se sim, ele então inicia o pull request. Se não, olha só, gera-se então uma saída de erro, ok? Gera-se então uma saída de erro, vai então ser gerado um relatório de pull request. E quem é a pessoa interessada nesse relatório do pull request? É o próprio desenvolvedor, tá? Que é aí que ele vai entender o porquê aquele código não foi aprovado no pull request. Ok? Tá claro até aqui? Tranquilinho? Bom, agora vamos para o próximo passo. Foi aprovado o nosso pull request. Então, inicia o pull request. Nesse cenário, tá? E aqui, ó, deixa eu voltar aqui novamente. Pull request nada mais é do que você fazer um pull, ou seja, mandar a sua requisição, os seus códigos, para dentro de uma próxima branch. Nesse cenário, ele vai fazer o que nós chamamos de merge, ok? E esse merge, o que é? É pegar o código que estava aqui e trazer o código novo e ele vai se completar, ok? Nesse caso, observe uma coisa, olha só. Quando você faz isso, existe uma possibilidade desse merge dar erro, ok? Quando isso acontece, é necessário que o desenvolvedor vá até aquela branch e resolva aquele merge. Nesse cenário, se der erro nesse merge, vai ser gerado então um relatório e sai com erro, e aí esse sai com erro e é gerado um relatório de pull request. Observe uma coisa, nesse caso do erro de merge, o código ele vai ser entregue, ele vai ser finalizado, ele vai ser entregue aqui nessa esteira e o desenvolvedor terá que vir nessa branch e fazer a correção. Beleza? Tem cenário, tá? Tem configuração que isso não acontece. Ou seja, se der o erro lá, alguém vai fazer vai desfazer o que foi feito e de forma que na esteira ali, na branch de esteira ou na branch de produção, aquele código não vai estar ali, tá? É questão de configuração. Normalmente o código ele é entregue, fica doido, fica ali, o merge não acontece, fica ali as marcações de merge, beleza? E o desenvolvedor tem que ir lá e acertar. Agora vem a questão, por que tem que ser um desenvolvedor ou tech lead ou alguém com uma experiência? Porque ele vai ter que olhar o que está acontecendo para saber ali o que foi entregue e o que está sendo, não está negando, ou melhor, o que não foi entregue, se faz sentido naquele código, tá? Isso aqui é o pior dos mundos para quem está entregando um código em uma esteira, beleza? Bom, seguindo o fluxo aqui, então, uma vez que o código está na branch de esteira, em alguns lugares chamam de esteira, outros chamam de produção, tá? Dá-se início ao
ao CI/CD, que é o nosso famoso pipeline. Lembrando que o CI/CD, ou Continuous Integration, ou a integração contínua, ou CI/CD, Continuous Delivery, e também chamado em algumas etapas, é chamado de Continuous Deployment, tá? Que é entrega contínua ou implantação contínua, mas à frente eu falo aí qual é a diferença básica dos dois, tá? Entra em ação. E quando eu falo entrar em ação, eu estou dizendo que ele vai começar então um processo, aliás, um processo em 3 etapas, tá? Onde a primeira parte desse processo, ou melhor, o processo 1 é chamado de build, ok? Então, vamos lá. Na etapa do build, uma vez que o desenvolvedor entregou aqui no Bitbucket, no Git, tá? Ou seja, no seu repositório de código, aquele código fez toda a etapa do pull request, beleza? Esse pull request, então, foi aprovado. E ele está apto a começar, então, a ser buildado para ser entregue nos ambientes. Entra, então, em ação o build. Quais são as etapas do build? Primeira coisa, ele vai obter aquele código-fonte. Nesse cenário, observe que ele vai pegar não da branch de desenvolvimento, ele vai pegar na branch de esteira, em alguns ambientes, ou de produção, mas é uma branch separada da branch de desenvolvimento. Enquanto isso aqui acontece, essa branch de desenvolvimento, ela continua sendo trabalhada, continua sendo comitada. Porém, quando eu estou falando do pipeline de build, eu estou falando de uma branch apartada, no qual vai refletir o código que vai estar em produção. Ou não, claro, eu posso ter ali na branch de esteira o código versão 1.0 e em produção está a versão 2.0. Isso não é problema. Ou melhor, a versão, vou inverter, melhor dizendo, eu posso ter em produção o código 2.0 e ter ele na branch o código versão 2.1. Por quê? Esse cara ainda vai ser passado pelo ambiente, pela homologação, pelos testes. Então, assim, existe esse déficit, existe essa diferença. Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que ele faz é obter esse código. Tranquilo? Na sequência, ele vai começar, então, a resolver as dependências. E aqui, ó, deixa eu voltar grandão novamente. Quando você, desenvolvedor, está na sua máquina, vai montar o seu ambiente de desenvolvimento, a primeira coisa que você se preocupa é em baixar as dependências. E aqui tem uma questão. As mesmas dependências que você utiliza na sua máquina, no momento do build, lá na esteira, ela também vai utilizar. Então, é muito importante você observar que você precisa ter as mesmas dependências que o repositório que o seu build vai acontecer também utiliza. Imagina que você chegou ali, colocou uma dependência qualquer na sua máquina e no repositório oficial, que é utilizado pela esteira, não está, nesse momento vai dar problema. Tá? Então, é extremamente importante que você tenha este cuidado e obedeça este critério, porque senão você vai ter problema no momento do build da sua aplicação. Voltando. Então, ó, a primeira coisa que vai fazer é a resolução das dependências. Como assim a resolução da dependência? O repositório normalmente que as pessoas utilizam é o repositório Nexus. É no Nexus que você vai ter lá o jar de dependência, ok? E aí o seu código então vai verificar essas dependências. E aí novamente nós temos aqui a condicional. Dependência resolvida, se por algum motivo você utilizou uma biblioteca, uma lib, um jar, ou seja lá o que você estiver utilizando, e essa dependência não estiver presente no repositório do cliente, tá? Vai sair com erro, porque a dependência não foi resolvida, e automaticamente vai ser gerada um relatório de compilação. Então, primeira etapa, que é a resolução da dependência, se ela não resolver aqui, ela já para aqui mesmo, ok? Ela morre aqui o seu build, e é gerado então para você um relatório de compilação. E aí, novamente, quem é a pessoa interessada e responsável por analisar esse relatório e resolver essa dependência? O desenvolvedor. Porém, deixa eu abrir aqui um primeiro parênteses. Muitas das vezes, observe uma coisa, que isso aqui é uma dica interessante. Você precisa analisar friamente essa questão da dependência. Porque
Foi orientado que você utilizasse, por exemplo, um repositório, e aí o cliente tem um segundo repositório que ele coloca para a esteira, não é o mesmo. Tá? Neste cenário, se você observar que o seu jar, a sua biblioteca, ou sua lib, seja lá o que for, está no seu repositório oficial do cliente, porém a esteira está utilizando outra, pessoal, aí não tem jeito. Você não consegue fazer mágica. O pessoal vai ter que sincronizar aí os repositórios. Então, por isso que é importante você ter este entendimento para que você consiga também argumentar. Claro, se você estiver utilizando uma dependência e essa dependência não está no cliente, aí não tem jeito, pessoal. Você vai ter que respeitar as regras do seu cliente, beleza? Então, ó, voltando, o desenvolvedor, então, é a parte interessada neste relatório, porque é a partir desse relatório que ele vai ter que analisar para entender o que é que está acontecendo. Bom, voltando aqui. Resolução de dependência. Então, se ele sair com erro, se ele não resolver a dependência, ele sai com erro. Se ele resolver a dependência, ele passa para a próxima etapa, que é o quê? São os famosos, tem os famosos testes. Porém, olha só, tem esteira que as pessoas não habilitam, às vezes por implantação, também não vamos querer condenar aqui as pessoas, né? Mas às vezes ele está no momento de implantação daquele pipeline e ele não habilitou ali a obrigatoriedade de teste unitário. Então, ó, primeira coisa, tem regra de teste? Se não, ele começa então a compilação do código. Tá? Observe aqui que eu coloquei até uma setinha vermelha aqui, indicando que isso aqui não é uma coisa boa, tá? Mas, como eu disse, às vezes é por algum motivo em específico, no momento de implantação da esteira, ok? Momento de adaptação dos times, ou o famoso bypass. E aqui, isso é um perigo. Por que o bypass? O que seria um bypass? Volta grandão com vocês, ó. O bypass nada mais é do que uma permissão especial. Às vezes, essa permissão especial, ela se torna para sempre. E aqui, isso aqui é uma prática comum, dependendo do cenário, tá? No qual diz o seguinte, olha, pula essa etapa, dá um bypass nessa etapa, para que eu possa continuar e entregar o meu código. Beleza? Isso é ruim, isso é péssimo, isso não é uma coisa boa de ser feita. Porém, observe uma coisa. Se tiver uma regra de testes, vamos lá. Então, ele vai começar a executar os testes unitários e vai verificar o seguinte. Tem teste executado com sucesso? Se sim, ou seja, sabe aquele JUnit que você fez no seu código e deu tudo ok, nada quebrou? Se ele quebrar, nesse momento, então, vamos aqui, ó. Ele vai novamente sair com erro e vai novamente gerar um relatório de compilação. Quem é interessado no relatório de compilação? Claro, é você, desenvolvedor. Agora, se ele executar o teste com sucesso, vem então para a próxima etapa, que é o quê? Tem requisito mínimo de teste. Quando eu falo requisito mínimo, normalmente o pessoal fala o coverage de 80%, ou seja, o código que você acabou de entregar tem 80% de cobertura de teste? Se sim, ele vai então para a etapa de atender os requisitos mínimos do teste. Se não, ele vai direto para a compilação final do seu código, ok? Aí você vai falar para mim assim, Rubão, mas isso não faz sentido, porque aqui toda vez que eu vou compilar o meu código e isso passar na esteira, ele faz essa validação. Correto. Mas lembra que isso é uma etapa de configuração do pipeline. E as pessoas podem, novamente, dar o bypass ou não configurar essa parte. Então, ou seja, não é legal, conforme você pode observar aqui, que eu coloquei aqui um não em vermelho, mas se isso acontecer, você vai saber o porquê que isso aconteceu. Beleza? Mas vamos seguir o fluxo aqui do tem requisito mínimo sim, atender os requisitos mínimos, ou seja, o seu código que você entregou tem 80% de cobertura de teste? Se sim, ele vai finalizar ali a compilação do código. Se não, novamente, ele sai com erro, gera um relatório de build e de compilação, melhor dizendo, e você, desenvolvedor, é a parte interessada nesse código. Porém, observe uma coisa. Essa etapa aqui é uma etapa opcional, eu considero uma etapa obrigatória. Porém, também ela é uma etapa opcional porque ela é configurável. Que é o quê?
tem análise de vulnerabilidade e bug. Quando nós falamos de análise de vulnerabilidade e bug, nós estamos falando daqueles famosos quality gates, no qual o código ele passa por ferramentas especializadas para verificar se não tem vulnerabilidade. Exemplo, SonarQube, verificar se não está entregando ali um ponto de brecha, um bug, tá? Então, ó, não tem, ele continuou o build. E para finalizar, se tem, ele pergunta, atendeu aqueles requisitos? Ou seja, nenhum bug, nenhuma vulnerabilidade grave foi gerada? Se ele não atendeu, novamente, sai com erro, gera um relatório de build. Se sim, ele continua e vai finalizar o build com sucesso. Quando nós dizemos que finalizou o build com sucesso, nós estamos dizendo que ele vai gerar, então, os famosos estáticos. Ou seja, se você está criando, por exemplo, uma aplicação que uma aplicação web, ele vai gerar o seu famoso WAR. Se você está gerando, por exemplo, uma aplicação Spring, ele vai gerar, então, para você o famoso JAR. Se nesse momento ele já gerar o build, tá? E já gerar o container, ele vai pegar o container, vai buildar, vai gerar ali então a imagem e vai colocar essa imagem no repositório de imagens. Observe, essa etapa que você vai gerar então o seu produto final, ok? Aí você deve pensar bem assim, não, aqui já finalizou, tá tudo certo. Não. Por que não? Olha só. Tem esteiras que, depois que você entrega o estático, ela volta a fazer testes em cima desse estático, tá? E aí tem um detalhe importante. Esta análise, ela pode ser mais criteriosa, tá? Então, assim, ela vai passar vulnerabilidade da vulnerabilidade, bug em cima do bug. Ou seja, ela vai fazer essa análise do estático e se atender a esses requisitos... Então, por exemplo, tem análise de código estático? Sim, ela vai verificar se atende os requisitos. Se não, tá? Eu coloquei até aqui em vermelho, ela vai fazer então o deploy desta aplicação no repositório. Observe, se eu tenho uma análise de estáticos, ela novamente pergunta, atendeu os requisitos que são mais rigorosos? Se sim, ela vai fazer então o deploy deste build, então no repositório Nexus. Caso contrário, ela vai gerar então um erro e vai gerar o relatório de compilação. Observe que sempre ela vai gerar uma exceção, ela vai gerar um log, ela vai gerar uma informação para que você entenda o passo que aconteceu, em que passo aconteceu e o que está acontecendo, tá? Isso é importante você entender, porque você, desenvolvedor, é a parte interessada neste relatório. Beleza. A etapa do build, então, está concluída. O código foi entregue, tá? No repositório Nexus. E aí entra, então, a etapa seguinte, que é o quê? Os famosos testes automatizados. Porém, aqui vale destacar e vale ressaltar que nem todos os pipelines fazem esse tipo de teste. Por quê? Às vezes por conta da demora, às vezes por conta da necessidade do negócio de entregar rápido aquela aplicação, às vezes por conta que a infra não tem este ambiente, tá? Não tem esses recursos implementados. Mas, vamos lá, ó. Se não tiver isso, observe aqui que eu coloquei, ó, não, o processo 3, dependendo da criticidade da aplicação, tá? Se ele tiver, o que ele vai fazer? Olha só, ele vai então rodar um teste de unidade, ele vai rodar um teste de integração, ele vai rodar um teste de aceitação, ele pode rodar um teste de regressão, ele pode rodar um teste de desempenho e ele pode rodar então um teste de segurança. E aqui eu voltei grandão para dizer o seguinte: se você é interessado nessa parte de testes, e você deve lembrar, eu vou colocar aqui o card para você, de uma entrevista que nós fizemos com o Fábio Rouvier, que é o nosso especialista de testes aqui na empresa que eu trabalho. Se você estiver interessado num vídeo que detalha passo a passo ali desse teste, que tipo de teste acontece, quais são os tipos, coloque aqui no comentário para que eu possa saber e chamar de novo o Fábio para que a gente possa explicar essa etapa
esses testes item por item, como que acontece, quais são os requisitos, o que você precisa saber para que você possa implementar. Então, ó, fica aqui a dica. E claro, se você não é inscrito no canal e já está vendo aqui que o vídeo ele está bem interessante, bem completo, se inscreva, não esqueça disso, isso ajuda e ajuda muito. Voltando então ao nosso código, olha só, caso tenha o teste foi finalizado com sucesso, se sim, ele vai então passar para o processo 3, que é o processo de implantação nos ambientes. Se não, pessoal, olha só, o que pode acontecer? Ele pode notificar a equipe de testes, ele pode, você vai ter que então fazer a investigação da causa daquele teste, você pode fazer a correção daquele problema, você pode executar o teste novamente, porém, eu coloquei até em vermelho, você pode fazer a implantação pendente. Isso é um risco, porque a implantação pendente mostra que tem alguma coisa ali que não está muito legal. Principalmente, e aqui eu vou destacar, o teste de desempenho, que é o famoso teste de carga. Se a sua aplicação não foi bem construída, se a sua aplicação não está bem escrita, ela pode gerar lentidão, ela pode gerar gargalos, e esse gargalo vai prejudicar a sua aplicação no ambiente de produção, tá? Então, ó, se o teste de desempenho ou de regressão quebrarem, minha recomendação é investiga o que está acontecendo, acha a solução, se tiver código para acertar, refaz o processo e volta e testa. Somente libere para a implantação no ambiente se você tiver certeza que aquele teste e que aquela entrega passou em todos os testes. Bom, e aí, para finalizarmos, o processo 3, que é o processo de implantação dessa versão, desse container, no ambiente. Observe uma coisa. Nesse momento aqui, ó, ele vai pegar, então, aquela versão, aquele artefato que você implementou, que você testou, que você buildou, que está lá no Nexo, e vai fazer, então, a implantação nos ambientes. Normalmente, faz-se a implantação, o deploy daquela aplicação no ambiente de desenvolvimento. Uma vez que está tudo ok, o desenvolvedor, então aqui, ó, quem é interessado no ambiente de desenvolvimento, claro, é o nosso desenvolvedor, é você, o desenvolvedor. Uma vez que ele faz o teste inicial, está tudo ok, tudo funcionando, o que ele entregou de fato é o que ele queria entregar, o que vai acontecer aqui, ó? Ele vai então rodar e dar o ok para subir para o ambiente de homologação. Já o ambiente de homologação é aquele ambiente no qual o cliente, tá? E aí vem o PO, aí vem a equipe do PO, vem a equipe do cliente fazer o teste efetivo, com carga de dados mais efetiva. Lembrando, pessoal, o ambiente de desenvolvimento é um ambiente também conhecido como sandbox. Você não vai ter todos os recursos disponíveis que você teria no ambiente de homologação. Quando eu falo todos os recursos disponíveis, eu estou falando das integrações que a aplicação pode ter que fazer, o acesso, por exemplo, a uma rede do Bacen, um consumo de um Kafka. Normalmente, no ambiente de desenvolvimento, você tem ali bastante POCs. Os dados devem ser fictícios. Eu posso fazer até um vídeo explicando melhor isso. Ok? E no ambiente de homologação, não. No ambiente de homologação, você tem ali disponível um Kafka para ser consumido, você tem as integrações que aquele cliente faz já um pouco mais real, porque normalmente o ambiente de homologação ele é um ambiente mais próximo do ambiente de produção. E claro, uma vez homologado, lembrando, a mesma imagem que roda no ambiente de desenvolvimento, uma vez que ela é liberada para o ambiente de homologação, é a mesma imagem vai para o ambiente de homologação. E aquela mesma imagem, uma vez aprovada na homologação, ela sobe para o ambiente de produção. Ou seja, aqui nesse cenário, fecha-se então o ciclo do CI/CD, ok? Ou seja, você, desenvolvedor, fez o deploy da sua aplicação, commitou a sua aplicação, fez o pull request. Isso vai fazer com que você inicie todo este fluxo. Observe, pessoal, como isso é importante você entender, principalmente para que você possa fazer as suas entregas consciente. Agora, o ponto importante é o seguinte:
Por que DevOps? Porque aqui você vai estar integrando duas equipes, o time de desenvolvimento e o time de operações. Há uns anos atrás, vou colocar assim, existia uma briga com esses dois times. Por quê? Infraestrutura dizia que não conseguia fazer o deploy da aplicação porque o desenvolvimento não entregou correto e vice-versa. Agora que não, nós estamos integrados. Quando você roda ali nas ferramentas automatizadas, essa ferramenta, então, ela vai gerar para você um relatório para que você possa verificar. Se você identificar que o erro é na infra, automaticamente você vai comunicar com o seu time de infra e vocês juntos vão fazer essa resolução de problema. O que é da sua parte você vai resolver e o que é da parte da infra você vai resolver. Beleza? Isso resolveu e muito os conflitos que existiam até então nos ambientes e na parte de entrega de códigos. Beleza? E claro, isso também facilitou as entregas e agilizou as entregas. Hoje você consegue, por exemplo, um código foi entregue, por exemplo, 10 horas da manhã. Ele foi homologado até às 5 horas da tarde. Quando dá 10 horas da noite já está em produção. Isso agilizou e agilizou muito. Claro, tem cenários aí que o pessoal faz a entrega do código, automaticamente esse código já vai para a produção. Isso é um caso extremo. É o famoso código emergencial, entrega emergencial. É raro de acontecer, dependendo do ambiente, é raro de acontecer, mas pode acontecer. Porém, é importante você observar que mesmo sendo emergencial, ele precisa passar por todos esses fluxos, essas camadas de segurança, vamos colocar assim, esses rails de segurança, de forma que, quando ele faz essa entrega, ele consegue ali, pelo menos com a mínima estabilidade de implementação. Beleza? Eu creio que deu para você entender todo o fluxo. Se você é novo aqui no canal, pessoal, ajuda, se inscreva. É importante que você se inscreva, é importante que você comente, que você compartilhe, para que possa gerar engajamento. O engajamento é necessário para mim, claro, e para o YouTube, para que ele possa entender ali o que nós estamos entregando e que o que nós estamos entregando tem qualidade. Beleza? Então compartilhe esse vídeo com o seu grupo de estudos, o seu grupo da faculdade, de amigos, para que eles também possam ter este entendimento. E lembrando, pessoal, no próximo vídeo, nós vamos rodar a nossa aplicação que nós construímos no nosso vídeo anterior em um container Docker, beleza? Então, não se esqueça de ativar aqui o sininho para que você possa ser notificado quando esse vídeo sair. É o próximo, é a sequência, beleza? Antes de finalizar esse vídeo, eu vou deixar para vocês uma indicação de uma playlist e um vídeo específico de acordo com as suas características. Claro, quem vai fazer isso aí é o próprio algoritmo do YouTube, indicando vídeos aqui do canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.